Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje contamos com a presença do Dr. António Frangules, que vai essencialmente analisar 3 temas. Vamos falar do pronunciamento do Presidente da República, Filipe Nyusi, sobre as dívidas ocultas, este pronunciamento que foi feito em Londres. Vamos também falar-se da agressão ao repórter de imagem da STV. E também vamos falar como questão prévia da situação sombria do MDM. David Simango está a cavar a sua própria sepultura, segundo alguns analistas políticos. Boa noite, Dr. Frangules. Começamos então com esta questão prévia e vamos falar destas mexidas no MDM, no Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro maior partido da oposição do país. Há aqui um sentimento de que o presidente do MDM está a cavar a sua própria sepultura ao expulsar alguns membros séniores, algumas figuras importantes, algumas figuras que faziam parte do corpo deste partido, nomeadamente Manuel de Araújo, entre outros membros séniores deste partido, que já não fazem parte da comissão política do MDM. O que dizer-se desta situação? Estará o David Simango a cavar a sua própria sepultura? Bom, primeiro cumprimentar os telespectadores que sexta a sexta estão aqui para nos acompanhar e agradecer, portanto, pela resposta pronta e massiva no que concerne à apreciação do programa que tenho estado a receber. E para aqueles que ainda não têm o contacto, eu mais uma vez vou ditar o 84 21 84 21 61 2161 432. Eu depois vou pedir a realização que coloque, portanto, o número do Dr. Frangules, para caso o telespectador queira interagir, e também vou pedir que coloque o e-mail. Daqui a pouco vai passar então no rodapé e vai poder-se anotar estes contactos. Mas não deixaria de dizer que não é para apresentar queixas e denúncias, como já começou. Quem sabe, futuramente a gente possa abrir um programa só de queixas e denúncias, e para isso temos que comprar 1 ou 2 horas a STV, que é para fazermos esse programa. Portanto, terá que ser um programa patrocinado, não é, com publicidade, para poder cobrir todas as despesas. É um assunto ainda a trabalharmos. Bom, como questão prévia, eu só queria dizer o seguinte: prometemos, próxima sexta-feira, entrarmos com este assunto melhor pesquisado, melhor escalpelizado e com mais substância, né, do que até agora. Estamos a lavrar, portanto, em volta de especulações, daquilo que nos é dado pelos jornais. As pessoas visadas ainda não se pronunciaram, a própria direção do MDM, quero acreditar que não vai fazer da mesma maneira como fez com o problema Amoran, né? Com o caso Amoran, fazer a política do silêncio, que em nada, digamos, beneficia as próprias pessoas, a própria organização, porque abre mão a muitas especulações. E, aliás, os próprios membros, por aquilo que tenho estado a ler nos grupos do WhatsApp, tenho estado a ouvir abordagens, estão à espera que o próprio presidente do MDM venha
a Terreiro e, se possível, até a Maputo, porque não deixa de ser a capital de Moçambique. É a partir daqui que tem feito os seus pronunciamentos em momentos empolgantes da vida do país e da vida do próprio partido. Portanto, dizer que, de facto, segundo analistas, que nós não vamos aqui cavar a fundo, entendem que o presidente do MDM está cavando com a sua própria sepultura, na medida em que é muito pouco tempo, é muita coisa para uma pessoa só, porque todos, né, falam em volta do líder, né, em volta do líder. Como nós vimos, aconteceu há pouco tempo o Conselho Nacional, Conselho Nacional do MDM, e no qual produziu-se o secretariado, os membros, portanto o secretário-geral e a sua equipe, também produziu-se a comissão política. E da comissão política houve umas danças, né, umas mudanças. Saiu o engenheiro Venâncio, saiu Maria Moreno, Maria José Moreno, Maria Moreno, Venâncio Mondelane, portanto, a Silveiro Ronguane. Silveiro Ronguane era membro da Comissão Política? É uma das figuras, é um dos membros séniores do partido que está na iminência. Não tem, quer dizer, são aqueles que não tiveram pastas de relevo. É como o Manuel de Araújo e o Carvalho. Carvalho era mobilizador nacional, não é? E entretanto aparece sem qualquer função depois disto. Mas, como eu disse, para não estarmos a adiantar a carroça à frente dos bois, na próxima sexta-feira prometemos voltar à carga em relação a isto e vamos colocar os pontinhos nos is, os traços nos t's. Mas garante que a Comissão Política, aliás, que estas figuras já não fazem parte da Comissão Política do MDM? Garanto, sim. Já está mais do... Aliás, porque tem uma lista, eu não sei se o Savana traz, mas o canal já traz, eu tenho aqui no telefone, o Jornal Savana não traz, já traz a lista da nova Comissão Política, já traz os nomes que estão no secretariado, e o Venâncio não vem, saiu, e em troca entrou um membro da Matola de nome Elias Langa. Portanto, saiu o Venâncio, entrou Elias Langa. Mas para a semana eu já disse, havemos de vir. Mas essa é uma última questão com relação a esta situação do MDM. O Venâncio Mondelane, nas próximas eleições, irá concorrer para a Renamo, como avançam alguns jornais da praça. E eu quero ter tempo para voltar a este assunto com melhores substâncias, melhores informações, mas o que devo garantir é que o candidato, ou melhor, o engenheiro Venâncio vai ser o candidato para a cidade de Maputo. Agora, de quem? Eu agora não quero arriscar, mas tenho a certeza, também com fontes dignas, que ele vai ser o candidato. Da mesma maneira que em Climane, o Manuel Araújo é o candidato. Agora, se eu candidato pelo MDM, se eu candidato pela Renamo ou por uma outra organização, parece que agora ainda não tenho, não é parece, ainda não tenho melhores informações. E percepciono que próxima semana é de vir melhor munido.
E estas mexidas não poderão prejudicar o próprio MDM, mas estamos a falar de figuras que constituíam o pilar deste partido. Inequivocamente vão prejudicar. Agora, é preciso dizer que o vaticínio de alguns extremistas ou negativistas, não é verdade que o MDM vai desaparecer, tanto do pé para a mão, no ápice, não. A verdade é que vai sim abanar com a estabilidade do MDM grandemente, se calhar mais do que o próprio caso de Nampula. Isto vai ditar sobremaneira a sobrevivência deste partido. Sobretudo a zona sul, não é? Sente-se prejudicada e isso vai, em primeiro lugar, vai ser desmobilizador. Vai ser desmobilizador. Não sei se está a calcular uma conferência de imprensa convocada, onde esteja Mané de Araújo, esteja o Venâncio Mondlane, o Geraldo Carvalho, o Ronguano, o Frangulos, o Job Mutombene, Maria Moreno, quer dizer, o céu desaba. É verdade que há alguns simplistas que dizem que não há nada. Aliás, um dos discursos do presidente, né, que veio aí a público, é que ele, no fim do Conselho Nacional, né, uma certa pujança, disse que as pessoas passavam e que as instituições ficavam, mas também lhe fica bem essa mesma citação, esse linguajar, lhe fica bem. De facto, as pessoas passam, e ele também é pessoa, está no conjunto, e as instituições ficam. Portanto, o MDM já é uma instituição. Acredito que quando quiserem fazer jus a esta citação e fazerem jus à institucionalidade do próprio MDM, eu não estou a ver quem, senão o autor, digamos, que subscreveu as palavras, senão o próprio presidente, a ser vítima desta mesma citação. Exato. Portanto, ficou aqui a promessa de que para a semana, na próxima sexta-feira, iremos falar com mais precisão, mais a fundo sobre esta situação do MDM, em que os analistas já consideram como uma situação em que poderá prejudicar o terceiro maior partido da oposição, o MDM. Estamos a falar destas figuras que algumas já não fazem parte do MDM e outras já não fazem parte da comissão política deste partido. Estamos a falar de Venâncio Mondlane, Silvério Ronguane, Maria Moreno e, portanto, Carvalho, entre outras figuras que provavelmente serão anunciadas. Nós vamos passar para outro tema da noite e vamos falar dos pronunciamentos do Presidente da República, Filipe Nyusi, em Londres. O chefe do Estado falou sobre as dívidas ocultas e disse que as responsabilidades neste assunto das dívidas ocultas devem ser partilhadas com os credores, porque, no entender do chefe do Estado, os mesmos tinham plena consciência do montante alto que estavam a dar a Moçambique e que eles sabiam que o país não teria condições de reembolsar ou de fazer, portanto, o pagamento destes montantes no tempo certo. Dr. Frangules, esta situação vem, de certa forma, confirmar aquilo que a antiga Primeira-Ministra, Luísa Diogo, havia dito, que as responsabilidades deveriam ser partilhadas. Mas antes vamos ver, então, uma reportagem sobre estes pronunciamentos do chefe do Estado. Filipe Nyusi falava numa sessão de perguntas e respostas na cimeira da Commonwealth, que decorre em Londres, Reino Unido,
e respondia a uma questão sobre as dívidas ocultas contraídas por empresas moçambicanas com garantias soberanas. O processo terá que ir, não há como. Os moçambicanos são interessados em saber como que é. Agora, uma coisa é certa, com os credores temos dito, não é o problema de nós recusar a responsabilidade do governo, como Estado. São dívidas que assumiu um Estado, não é? Cada ciclo vem, muda, diz que não, depois deixamos ficar um país não sério. Entretanto, temos que lidar, nós não pagamos agora, porque nem temos dinheiro agora para pagar. Entretanto, temos estado a dialogar com eles, o que se pode fazer e como se deve fazer. E naturalmente que esse processo é complexo, irmãos, é complexo porque não pode ser só Moçambique a ser visto que é o único, porque Moçambique levou dinheiro aonde? Levou dinheiro de algum lado. Então esse lado não tinha sensibilidade de que esse dinheiro é muito demais, que estamos a dar a um pobre e que não há regras, etc. Essa responsabilidade tem que ser partilhada, porque senão nós estamos agora a sacrificar um povo. Cheguei a uma fase que nem sequer tínhamos medicamentos para os doentes do HIV-Sida, de tuberculose, porque os investimentos estão bloqueados. É momento já da comunidade internacional ver a coisa não como prejuízo a um povo, a um cidadão, porque podemos bloquear, incluindo o desenvolvimento de um país, ou então a vida de uma população, por causa de uma coisa esclarecida. E não é o único país que teve problemas como esses no mundo. Aliás, não queremos dizer que as coisas deviam acontecer em Moçambique como cópia de outros países que fazem mal coisas. Não é isso que estou a dizer. Mas há países que tiveram coisas muito altas, etc. Agora, para não se misturar como uma coisa de interesse política, acho que devíamos ver exatamente o que tem que ser feito, em que fase, etc, etc. E a abertura do nosso lado existe. Estamos a colaborar com a própria auditoria, a órgão da justiça. Temos estado a pedir outros países que têm capacidade, que têm experiência de como resolve-se esse problema, para também apoiar. Por isso mesmo que esse processo, como disse, do FMI está a continuar, o diálogo prevalece. O meu ministro das Finanças e o governador do banco agora na reunião normal estão lá. Então nunca houve mais ou menos ruptura com o FMI nem com o Banco Mundial. Alguns projetos daqueles diretos estão a ser assistidos e a vida continua e prevalece. Flip News falou também da exploração de gás em Moçambique, onde destacou que os benefícios estão garantidos para o povo moçambicano, na medida em que pelo menos 25% da produção do recurso deve ser utilizado internamente. Portanto, Dr. Frangules, nós estamos numa situação em que, por exemplo, um indivíduo sai da sua própria casa, mal, vai ao seu vizinho e pede que o mesmo lhe empreste um certo valor. Um valor em que o vizinho prontamente responde e diz que o vai ajudar com um certo montante. E que mais tarde, depois do vizinho pegar no dinheiro e, portanto, gastar o dinheiro, chega à conclusão de que, afinal de contas, não tem como pagar esse dinheiro e diz ao vizinho que tu tinhas a responsabilidade de ver se podias ou não emprestar-me o valor, porque o valor que eu te pedi era muito alto. Poderia-se usar este exemplo para o caso das dívidas ocultas? É assim, a lógica andou mal em todo o discurso do presidente. Se Aristóteles ressuscitasse hoje, antes do fim do discurso do presidente, tinha morrido outra vez. Porque o discurso do presidente Nunes, na defesa da partilha das responsabilidades, foi simplesmente defendido ao longo do discurso por silogismos falaciosos, raciocínios ilegítimos. Um dos raciocínios é esse que está-me a apresentar. Quer dizer, eu vou pedir emprestado dinheiro a B, eu sou A. A vai pedir emprestado dinheiro a B, seu vizinho, porque tem a mulher doente, está, sei lá, com
cancro ou outra doença qualquer daquelas muito más e feias. E ainda diz mais, olha, eu vou vender aquele meu carro que está ali, que você conhece. Só que é um processo para poder chegar até a venda, para poder vender bem, e não assim ao desbarato. Então eu preciso desse dinheiro para poder dar, portanto, solução à doença da minha mulher. E no fim, está tudo bem, e eu não quero pagar, então você deu-me dinheiro, você não sabia que eu não tinha capacidade de pagar. Quer dizer, isto provoca uma risota daquelas de matar o indivíduo. Você dá dinheiro a um pobre que sabe que não pode pagar. E esse dinheiro que você dá é muito demais. E as garantias? E as negociações? Quer dizer, ali não se dizia nada, como é que a gente vai pagar? Não pode. Esse raciocínio é ilegítimo, porque nós sabemos que por essa altura se badalava que o boom das mais-valias ia se dar em 2018. Nós vamos falar como família moçambicana. Então, se nós vamos ter um boom, podemos contrair dívida para construir a ponte sobre o Catembe, podemos contrair dinheiro para vamos construir a estrada, a circular sobre Maputo, e vamos contrair dinheiro a pretexto de que queremos pescar, não é? O atum e tudo mais, mas esta aqui é uma palmada, mas vamos pagar com as mais-valias. A partir de 2018 nós seremos completamente autossuficientes. É preciso se lembrar que até chegou-se a dizer-se, para não dizer aventar arrogantemente, que nós até porque próximo ano ou próximo quinquênio vamos sair do financiamento, portanto, ao orçamento. Vamos financiar o nosso orçamento, já com o nosso produto. Mas esta política foi desenhada pelo antigo chefe do Estado. Não interessa, estava a representar Moçambique. É daí que eu, de outra vez, disse aqui, de uma maneira ou de outra, nós, como Moçambique, como país soberano, vamos ter que pagar, porque nós é que colocamos aquele presidente, é como colocar um PCA para nos representar. Portanto, os despautérios que o presidente comete, todos aqueles deslates, desde os políticos, econômicos e tudo mais, no fim do dia, nós somos os responsáveis. É por isso que diz que, olha, o que elege um mau governante, não é? O culpado é esse que elege. Portanto, como país nós assumimos esta responsabilidade. Estamos a pagar, a bem ou a mal. Agora, o que eu, pessoalmente, para não estar aqui a fazer o discurso mais estático, nós, o que eu pessoalmente defendo, como jurista ainda por cima, é que aquele dinheiro que foi colocado, não é, ilegalmente num outro sítio, que não o preconcebido, no contrato e tudo mais, esse dinheiro que beneficiou determinadas pessoas e se calhar até algumas organizações, tem que ser resgatado. E se algum dinheiro foi para o bolso de uma família, de um indivíduo em particular, de uma organização em particular, esse dinheiro nós vamos pagar, sim senhora, mas esse dinheiro, quer dizer, isto é como isto. Mas isto, desculpa, Dr. Frangulos, cortar o seu fio de pensamento, isso assemelha-se ao que aconteceu em Angola, onde o filho do presidente daquele país tinha repatriado uma certa quantia, 500 milhões de dólares, e que o atual presidente, José Lourenço, conseguiu
Tinha expatriado. Exatamente. Portanto, conseguiu repatriar. João Lourenço conseguiu repatriar. É o tal resgatar, a mesma coisa. Resgatou o valor. Valor. Exatamente. Há esta possibilidade disto acontecer. Não, Ana Maria. Eu lembro que há uma passagem que o presidente até, eu acho que deve ter se enganado, disse: estamos a colaborar com a própria auditoria. Pareceu-me que aqui a onomatopeica me conduz a pensar que ele queria dizer: estamos a colaborar com a própria procuradoria, não é? E órgãos da justiça, temos estado a pedir outros que têm experiência para que nos ajudem a resolver este problema, a falar dos países que já tiveram dívidas muito mais altas que as nossas, etc, etc. Ora, aqui é que está o buziles da situação, que nós temos estado a dizer aqui, e eu considero até uma mentira, se não for o bastonário que está a mentir, não é? Tem mais possibilidade de espreitar a Procuradoria-Geral do que eu, né? E disse há pouco tempo que, envolvidos 3 anos, o processo das dívidas não tem um único arguido constituído. Então, o que disse aqueles jornalistas lá, se elas eram só jornalistas, é uma autêntica mentira. E um presidente não deve mentir. É um mau exemplo. Está-se a fazer o que aqui dentro do país no sentido de responsabilização? Quando diz temos que partilhar as responsabilidades, está a dizer o quê? Aqueles que admitiram esta fraude que acontecesse, receberam comissões sobre isto, sobre transferências, sobre não sei o quê. Portanto, estes dinheiros todos devem ser auditados à semelhança da auditoria que houve aqui. E que estes indivíduos devem devolver esses dinheiros. Isso eu concordo. Concordo porque tem sustentação jurídica. Quando, por exemplo, você comete uma burla por defraudação. Portanto, quando há defraudação, aí é onde entrar documentos e falsificações e com aparência de autênticos, de documentos autênticos, quando no fundo o que atestam é uma falsidade. Então, esta fraude, que até leva muito mais facilmente a acreditar a existência de uma determinada empresa, chama-se burla por defraudação. Mas imaginemos que nos documentos eu inventei carimbos do notário e nos cheques, por exemplo, eu assinei com letras garrafais, e enquanto que o titular daquela conta tem uma verdadeira assinatura e o banco mesmo assim movimentou, e aqueles documentos que tinham que passar por um outro sítio para titular isto e aquilo, mesmo com aquelas falsificações grosseiras, passaram, não é, os documentos. Ora, aqui o indivíduo, não é, diz que não é obrigado a pagar, porque aquela falsificação é uma falsificação que a olho nu se consegue ver. Mas o nosso caso já não é esse. O nosso caso é um processo normal, legal, soberano até, que foi conduzido e que até certo ponto aquelas pessoas foram levadas. Mas por mais que encontres um pressuposto, né, para você dizer que ele era obrigado a suspeitar, né, tudo bem. Mas vai partilhar em que medida? Porque é preciso um quantum, um quantificador. Em que medida em que ele vai participar? Tem que participar na medida em que ele se locupletou, na medida em que ele foi pago. Portanto, desses serviços ele recebeu tantos, né?
chamam luvas, ou o que quer que seja, lobbies aqui, lobbies ali, tudo mais. Então, se de facto se provar que naquela situação ele era obrigado a levantar uma suspeita maior, portanto, ele tem responsabilidade em ter dado o dinheiro, ok? Mandou dos 100, mandou 90 para Moçambique legitimamente e ficou com 10 para pagar os serviços e tudo mais. Então, ele que devolve esse dinheiro. Está bem? Nem mais que isso. Mas, aqui repara o que eu recuso e dizia da outra vez, que se a doutora Luísa Diogo fosse candidata amanhã a presidente da República, eu votava nela. E por isso eu pedia que ela se abstivesse de determinados discursos que não fazem bem a ela, porque ela já conquistou um determinado capital. E eu vou explicar mais uma vez. É que as palavras falam por si. Partilhar é eu e a Ana Maria, não é? Fazermos ao mesmo tempo, no mesmo diapasão, embora os esforços possam ser diferentes, mas com um objetivo comum. Ora, aqui nós não podemos falar de partilhar responsabilidade quando você em Moçambique não está a fazer nada para responsabilizar. Convenhamos. Pode estar a dizer ali perante os jornalistas, não estão em Moçambique, estão, sei lá, 11 mil quilómetros, ou lá quantos quilómetros devem ser daqui para lá. Mas nós que estamos aqui, sabemos, por A mais B, que não é verdade estarem a desenvolver-se processos para poder se responsabilizar, para poder se resgatar este dinheiro. Nem podemos chamar de repatriar, porque não sabemos se está aqui, está fora. Só podemos utilizar este conceito de resgatar, que é o conceito mais prudente que temos. Portanto, nós não podemos, por um nacionalismo doentio, um patriotismo doentio, dizer, não, porque, sim senhor, o presidente disse muito e bem. Não, nós não estamos contra isso, que até as consequências destas dívidas não estão a fazer bem a ninguém, a não ser a eles, porque eles ainda devem ter uns trocados e tudo mais, alguma coisa, mas não estão a fazer bem a ninguém. Mas também não podemos estar a mentir grosseiramente. Eu lembro-me perfeitamente que quem trouxe primeiro esta posição de que as responsabilidades deveriam ser partilhadas é a antiga Primeira-Ministra Luísa Diogo. Eu já falei. Que disse, portanto, que não sou Moçambique que tinha a culpa, mas sim. E neste caso, o Presidente da República voltou a dizer... Emprestou o discurso. Como diz que emprestou este discurso, aqui pode-se entender que o chefe do Estado está a culpabilizar estes países por terem emprestado dinheiro a Moçambique quando não deveriam ter feito isso? Está a fazer política com coisas técnicas. Isto não é diferente daquela petição que aconteceu no Parlamento Britânico. Os 100 deputados fizeram uma petição, e nesse sentido, que eu sou assim, foi meu pai que me fez assim, que me perdoa, mas sou obrigado até a suspeitar de um lobby. Pode-se fazer lobbies. Aquilo é a Europa. Europa, Estados Unidos da América, faça um lobby, faça a petição, que é para depois disso pegar-se neste discurso e fazer política, porque agora o que está-se a fazer é política. Porque se de facto existisse uma responsabilidade no sentido de idoneidade... Fazer política é fugir das responsabilidades? Claro. Então você diz que temos que partilhar, não é, a responsabilidade,
Aqueles lá, como até são sérios, já devem ter começado um trabalho sério, né? Mas quando chegarem aqui, você não está fazendo nenhum para responsabilizar. Se em 3 anos você ainda não constituiu advogado, o que é que há? A ninguém, desde os mais pequenos neste processo até ao timoneiro do processo das dívidas, tu não fizeste absolutamente nada. Então, essa música é para boi dormir. Estamos agora a acabar o mandato, as dívidas foram de outro mandato, eu não sei se ele vai continuar, vamos para o segundo mandato a falar de uma mesma coisa e não está a fazer nada. Seria de bom tom que... De trabalho, nada. Não está a fazer nada. Aliás, eu ouvi aí alguns, né, que não, até porque nós estamos a pagar injustamente, porque isto aqui foi com participação deles e depois retiraram-se do financiamento dos orçamentos, devíamos, digamos, fazer forcing para que se retome, etc, etc. Mas, eu se me lembrar, o FMI, o Banco Mundial, representados por uma embaixadora, creio que da Suíça, ou da Suécia, que a memória me atraiçoa, disseram, não, nós não temos problema de sentar à mesa e encontrar maneiras até de voltar ao financiamento dos orçamentos. Mas desde que as pessoas envolvidas sejam a responsabilidade. Quem fala não é gaga. Seria de bom tom ou seria de bom grado que o Presidente da República, em Londres, quando lhe foi feita esta questão, dissesse que pelo menos já há suspeitos, já que estão envolvidos nesta trama? 3 anos depois, quedar-se em suspeitos apenas? 3 anos. Num processo que deixa rastro. Não é nenhum feiticeiro que foi pedir dinheiros, ou algum feiticeiro matou alguém, que não há rastro, a prova é uma prova cientificamente impossível, diga-se assim mesmo. Mas não. Tem documentos, tudo que se trata de dinheiro deixa rastro. Então, não é possível que em 3 anos você se quede apenas em suspeitos. Os suspeitos até foi muito antes do processo, a partir da altura que se disse, olha, há dívidas que não passaram da Assembleia, atrás para frente, nós já tínhamos suspeitos, já suspeitávamos que isto só pode ser obra de fulano. E o relatório... Agora não sabemos a que ele mandatou para fazer por ele. Os suspeitos já existem, só que há 3 anos e não se faz nada, é simplesmente sintomático de quem não quer fazer. E o que é que está a falhar? Porque é que estas pessoas, que o Dr. Frangulos diz que já foram encontradas, que já se conhecem, até porque o relatório da Kroll... Se você no processo está, né, de mãos limpas, se você no processo está de mãos limpas, não tem problemas em avançar. Agora, quando você não tem mãos limpas, logicamente que tem dificuldades. Pilatos, o que é que fez quando foi do julgamento de Jesus? Lavou as mãos. Tchapá, eu não vejo culpa neste inocente, que até é redundância, neste homem, não vejo culpa. Mas porque a multidão... Porque vocês têm uma vontade, têm uma cultura, não é? Todos os anos se solta um preso. Vocês preferiram trocar Jesus por um ladrão, Barrabás. Seja feita a vossa vontade, lavou as mãos. Mas como é que esta situação se aplica à realidade moçambicana? Como é que esta
esta ilustração vai de encontro com o que está a acontecer no país? Não. Aqui busca-se este exemplo, mas para dizer no sentido inverso, que se aquele que deve, né, responsabilizar esteja, ou dar instruções às instituições responsabilizadoras, não é? Não tem culpas no cartório, não teria problemas de avançar. É mais ou menos no sentido inverso, a contrário senso. Quer dizer, a pergunta que se coloca perante esta metáfora ou esta comparação é: qual é o problema do presidente mandar na procuradoria como mandam as leis? A verdade é que vêm sempre esses discursos, esses silogismos, né, falaciosos, para poder branquear a responsabilidade de A, de B, até no relatório Kroll é assim que vai, né? O agente, ou o elemento A, o elemento B, C, não tem nomes eles. E os dinheiros foram-se. E por que não se chama esses indivíduos e não se constituem arguidos? Por que não são constituídos arguidos até agora? Mas a Procuradoria-Geral da República, portanto, submeteu o caso ao Tribunal Administrativo. Cabe agora a este Tribunal dar o seu parecer com relação a esta questão e quiçá a PGR possa responder depois desta avaliação do Tribunal Administrativo. Sabe, diz-se que toda a justiça tem uma periculosidade de demora, uma perigosidade de demora, perigo e demora. Mas tem limites. Eu não quero ser redundante. Tem limites. 3 anos depois é quando você se lembra de tirar alguns documentos e mandar para uma outra instância, como é o Tribunal Administrativo. Isso é coisa que devia ter feito logo que aquilo eclodiu, logo que o escândalo explodiu ou eclodiu, devia ter feito isso. E, aliás, nós sabemos que lá a responsabilização é uma responsabilização não criminal. Mas a responsabilização criminal está exatamente no facto de você foi pedir dinheiro em nome do Estado. E este dinheiro, você disse que era para fazer uma empresa, 2 empresas, 3ª empresa. E, para além disso, esses serviços, tudo bem. E o que é que fez? E quando não tiver encaminhado estes dinheiros para esses devidos sítios, que você mesmo, num contrato, né, disse, esses dinheiros foram parar em mãos de A, de B, de C, é crime. Não é um caso de tribunal administrativo, é crime. Locupletou-se pelo dinheiro do Estado, enriqueceu através do dinheiro do Estado, é crime. E crime vai para a Procuradoria, para a investigação criminal, depois para o Ministério Público deduzir a acusação e depois vai ao Tribunal para a instrução contraditória e depois pronúncia, julgamento. Precisam de ser julgados. E se você tem um processo que não tem arguido, tem suspeitos, esse processo não há de chegar ao Tribunal. Ponto final. Exato. Portanto, o que dizer destas pessoas citadas neste relatório da Kroll? Portanto, foram citadas por letras, A, B, C, D, Y, Z, mas estas pessoas têm nome, naturalmente, que houve uma precaução a não querer se expor estas pessoas. Têm nomes e têm bens
que, se for auditar esses bens, são bens pós-dívidas. E essa é uma questão de inverter o ônus da prova. Pagamento de impostos, de taxas, e a proveniência, justificar a proveniência deste dinheiro, né? Mas, entretanto, para além desses bens conhecidos, tem outros que precisam de envolver uma investigação muito mais técnica e séria, com a colaboração dos que sabem trabalhar nisto, se vocês estiverem interessados. Se não estiverem interessados, como nós vimos que a questão da Kroll foi uma imposição, nós não queríamos. E por isso mesmo, a auditoria encontrou todo tipo de dificuldades e todo tipo de argumentos. Né? Segredo de Estado para defraudar o Estado, o próprio Estado. Então, você defraudou o Estado e defende-se pelo segredo do mesmo Estado. Isto não é um paradoxo, é um absurdo. Então, não se está a fazer nada, nós conhecemos, eu até porque se pedir, população, olha, quem conhece os bens deste aqui, assim, há onde aparecer de rumo a Maputo, indivíduos que conhecem os bens que tem aqui, ali, acolá, né? Mansões com piscinas e outros até já devem ter aviões e helicópteros e companhia limitada. E outros compram os Bugattis, Ferraris, companhia, carros top de gama para os seus filhos, enteados e, sei lá, concubinas. E você pergunta, mas de repente que descobriu ter uma mina de rubis aqui, aonde? E outros até já são sócios de minas, não tenho dúvidas. Mas isso não vai acontecer porque quem palmou este dinheiro é o mesmo que se deve investigar, não se vai investigar. Mas, portanto, a PGR surgiu uma lista há alguns anos, 2, 3 anos, salvo erro, em que alguns nomes sonantes no país, ou seja, que a PGR pediu, portanto, que as contas destas 10 figuras ou mais fossem bloqueadas, porque haviam suspeitas de que fizessem parte, portanto, deste esquema. Mas até então nós... É preciso ver que a pressão estava maior, na altura tinha que fazer qualquer coisa para o inglês ver. Ponto final. Exato. Mas, porque de lá para aqui, tem alguma informação do que está a acontecer? Nada. Como diz o Jorge Jesus, zero. E zero. Não está acontecendo nada. Ponto final. E como é que analisa? E eu nem sei. A procuradora daqui a nada vai à Assembleia. Estamos em abril, já devia ter ido em março. Não sei o que vai dizer. Eu não sei o que vai dizer. Estamos a trabalhar, estamos... Não sei. Só perguntar-lhe em que fase está. Não queremos saber o que tem lá dentro. Não vai poder dizer. Mandou para o tribunal alguma coisa? Para o tribunal judicial de Maputo não mandou nada. Mandou para o tribunal administrativo. Mas esse processo é um processo criminal ou não? É. Quem são os arguidos constituídos e qual a sua alíquota, a sua cota-parte neste dinheiro? Porque isto é um problema de responsabilização até criminal, então cada um tem que ter a sua parte. É por isso que é um bocado difícil, né? O julgamento de um caso de linchamento. Porque como é que você vai tirar a tua parte? Eu bati 1% da morte dele. Ele morreu quando levou 100% de carga de porrada. Mas eu só bati 2%. Todos acabam sendo julgados pela mesma medida. Mas neste caso concreto de dinheiro, é possível, com um trabalho técnico de investigação, encontrar
a parte de cada um, aquilo que nós podemos chamar a cota-parte. Se fosse um direito de herança, íamos dizer alíquota. Mas o que acontece é que até agora não se fez nada. O agente ou o elemento A, sim, lucratou-se de quanto? Aliás, porque o relatório Kroll chegou a uma altura que se deteve numa situação de 500 milhões de dólares, que não encontrou justificação de onde foi esse dinheiro. 500 milhões de dólares. Quando a gente conversa aí, nos bastidores, a pessoa diz, olha, eu nem sequer de 1 milhão precisava. Que me desse a mim só 100 mil dólares, eu resolvi os meus problemas todos. Entretanto, são 500 milhões que desapareceram. Assim, abrir e fechar de olhos. Eu até penso que o dinheiro que alguns estão a ser julgados em Portugal, no Brasil, não atingem 500 milhões de dólares. Senão, aquela parte dos que trabalhavam nas empresas mesmo, mas os da parte do Estado, o Lula da Silva... E olha que o Lula, isso que eu queria dizer, está a ser acusado por um triplex no Belo Horizonte. De 2 milhões e 200 e tal. E um sítio em Atibaia, portanto foi preso por causa disso. Mas de quanto? 2 milhões, se não me engano. 2 milhões e 200 e qualquer coisa, o triplex. E que não está provado que não está provado que eram de facto... Isso é outra coisa. Então, para dizer 500 milhões é muita uva. E depois, mesmo dos outros, 1,5, porque o total são 2 e tal, não estão muito bem claros. Aqueles barcos ali, assim, foram inflacionados, né? Nos papéis dizem que custou tanto, e há um especialista que disse, olha, isto aqui não ultrapassou X. Então, esta vergonha toda, o que nós estamos a fazer é tentar passar as patas por cima dela, né? Os cavalos ali para trautear, para ver se apaga todas as outras pegadas de outra coisa que a gente não quer seja conhecida. Ponto final. Última questão, Dr. Frangules, como é que analisa o facto do Presidente da República ter se pronunciado fora do país e não dentro do país? Tudo bem que em Moçambique o chefe do Estado tem mandatários que podem responder pelo seu governo, mas ele pessoalmente falou disso em Londres. Mas isto aqui é uma prática. Estas dívidas nós sabemos de quem? Do estrangeiro para dentro. Pelo contrário, até houve algumas autoridades que negaram a existência delas, para depois virmos a saber que ainda se pagou uma tranche. E o próprio chefe dessa instituição que pagou disse que não sabia. E depois veio-se a saber que, afinal de contas, existiram dívidas que não passaram da Assembleia. Portanto, de fora para dentro. Coisas que nós devíamos ouvir aqui em primeira mão, ouvimos a partir de fora. Então, eu chamo isto muito normal, né? Vai ver que moçambicanos constituíram um grupo, pediram para falar com o presidente na sequência do caso Hercílio de Salema, não é? Que foi raptado e torturado, ok? E eu ouvi dizer que o presidente não os quis receber, quer dizer, independentemente do argumento que avançou, não os quis receber, porque materialmente não é ele que os vai receber. E eles pediram ser recebidos por ele. Entretanto, mandou-lhes falar com o ministro da Justiça. Eu, se fosse elemento desse grupo, pura e simplesmente não íamos, porque temos orgulho. Não vamos falar com o ministro da Justiça, é com o presidente que a gente quer falar. Porque o presidente, e eu até já disse aqui, agora ainda pronunciou-se titubeantemente há pouco tempo sobre o caso de Hercílio de Salema, mas se for a ver, lá para trás nunca tinha se pronunciado.
Pessoas morrem uma atrás das outras. O presidente deste país, em crimes que mexem com o país, porque são crimes, né, que mexem com os direitos humanos, os sequestros e assassinatos, a perseguição política, né, mexe com os direitos humanos. E o presidente da República nunca tinha aparecido para falar qualquer que fosse a coisa. Mas fora... lá fora, quando é perguntado, de certeza deve falar. Agora, tem este caso do Ercílio de Salema, é com ele que querem falar? Não. Pura e simplesmente escusou-se e manda o seu ministro de Justiça. Exato. Últimas considerações do Dr. Frangules com relação a este tema? Bom, eu penso que a procissão ainda vai no adro. E penso eu que ainda vamos pagar muito caro estas acrobacias que estamos a fazer. Porque isto aqui não é mais do que acrobacias políticas e tudo mais. Isto de que tem que se responsabilizar, de partilhar, tudo bem. Mas, enquanto em casa tu não fazes o teu TPC, de propósito, quer que os outros o façam. Você não está a fazer. Exato. E depois já estamos a fazer as contas à vida, porque de facto nós fizemos mal as contas e cometemos essas dívidas porque fizemos mal as contas. Contávamos, não é? Com o ovo da galinha pelo seu cacarejar e pusemos a frigideira ao lume. Porque vem aí o ovo e a galinha pura e simplesmente desistiu de cacarejar e de esforçar para poder libertar o ovo. Exato. Então, agora o que é que nos resta? Resta-nos é procurar a força do verbo, que anda muito pouca gente que domina, né, esse verbo. Daí que nós encontramos, por exemplo, argumentos tão espalhafatosos e falaciosos como esses que o indivíduo viu, quer dizer, olha, você emprestou dinheiro a mais ou muito dinheiro ao pobre, você sabendo que ele não vai pagar. Quer dizer, eu não sei como é que saíram aqueles indivíduos daquela conferência de imprensa. Exato. Não sei. Nem sei quais foram os comentários. O mundo está de pernas para o ar, é um dos comentários que se pode fazer. Então, você pede dinheiro e depois você diz para você porque que me emprestou dinheiro, não sabia que eu não podia pagar. Por amor de Deus, Santa Bárbara, como dizia o Justino Zucula. Nós vamos então passar para o nosso segundo e último tema da noite. Dr. Frangules, certamente que acompanhou as notícias desta quinta-feira. Numa das notícias veiculadas aqui na STV, dá conta que um repórter de imagem foi agredido por um gestor do supermercado Supermarés. Um repórter que esteve a fazer o seu trabalho e que, portanto, sofreu estas pancadarias, cabeçadas, pontapés, chutos, etc., por este gestor. Como é que analisa estas agressões? Portanto, este supermercado Marés foi reaberto esta sexta-feira, depois de ter, portanto, pago a multa em mais de 500 milhões de meticais. Dr. Frangules, nós vamos ver então uma reportagem e já voltamos para a sua análise. Até já. Filmar com a minha autorização, faz favor. Então acabamos a conversa. Não está a filmar, não filma. Está a filmar, então estás a agarrar muito Pronto, não filma. Baixa lá. Não vai se subar. Não vai se subar.
São 30 segundos de uma cena de violência protagonizada por este gestor do Supermarés, identificado por Valdemir de Souza. O homem, visivelmente nervoso, ainda nem tinha falado com os inspetores da Agência Nacional para o Controle da Qualidade Ambiental e logo partiu para a agressão e só parou com a intervenção de outros jornalistas que também cobriam o evento. Nesta imagem, é possível ver o proprietário do Supermarés a tentar derrubar a câmara do outro repórter de imagem, mas sem sucesso. A confusão ficou instalada por mais de 10 minutos. Estávamos ali um grupo de jornalistas que foram convidados para fazer a cobertura. Nisto tudo, um dos gestores, quando entra ali na sala, ele pede para que não filmássemos e dissemos que estávamos a calibrar as máquinas e tudo mais, e ele partiu para atos de violência, começou a desferir golpes, bateu-me, caí no chão, ele continuou a bater-me, a desferir golpes muito forte. Aqui onde estou, não estou nada bem, sinto dores mesmo, tenho algumas contusões e sinto dores também aqui na coluna cervical. Durante a queda, a câmara da STV ficou nestas condições e, em nenhum momento, o agressor manifestou arrependimento pelo ato. Um ato de violência é repudiado por todos os jornalistas que estiveram presentes nesta cobertura. Aliás, dizem-se ultrajados pelo ato praticado por este gestor do grupo Marés. Penso que foi bastante negativo, porque o jornalista tem espaço para funcionar em Moçambique, segundo as leis que o regem. O gestor, do nada, partiu para a agressão. O jornalista, quando é convidado para não filmar um determinado sítio, também respeita. Mas o que aconteceu aqui é que o gestor apenas partiu para cima do cameraman da STV. Um ato deplorável, né? Também não cheguei a perceber nada, porque estávamos ali, todos no nosso exercício, a trabalhar. De repente só vi um homem em cima do colega, uma toassa. Quando tentávamos perceber o que estava a acontecer, ele estava em cima de todos nós, viu o colega no chão, tentamos ali acudir. De facto é lamentável. Isto foi uma falta de respeito com toda uma classe e que a nossa postura como jornalistas, a partir deste momento, tínhamos que nos unir todos e até o sindicato devia intervir nesta atitude, porque foi uma tremenda pancadaria, todos sofremos e foi toda uma classe insultada, como bem viu, ele fez caretas contra nós. Hélder Matuassa teve de ser assistido no Hospital Central de Maputo. Portanto, foram estas imagens de agressões que nós vimos. Dr. Frangules, vamos por partes. Primeiro, estes repórteres não caíram de paraquedas naquele complexo comercial. Foram a convite do governo para fazer um trabalho. E como é que analisa esta situação? Porque há aqui uma percepção de que estes repórteres de imagem, jornalistas, não deveriam ter filmado um local privado, mas eles foram a convite do governo. Como jurista, como é que analisa esta questão? Bom, em primeiro lugar, dizer que nada justifica a justiça privada. É um sítio privado, mas não justifica a feitura de justiça pelas próprias mãos. Ninguém está autorizado a fazer a justiça pelas próprias mãos. Isso pertence a um tempo bastante remoto. Foi conhecido o tempo como o tempo da lei do talião, né? Do direito consuetudinário, dentro por dentro, olho por olho, mas já lá vai esse tempo. Nós agora somos um país
soberano, com uma Constituição moderna, apesar de todas as suas necessidades de aprimoramento e tudo mais, mas isso é para acompanhar a evolução da própria sociedade, mas devo dizer que é uma Constituição moderna porque proclama uma república democrática e de justiça social. Ora, para dizer que, independentemente de ter sido ou não convidado pelo Estado, pelo governo, que é a cara do Estado, né? Nada justifica o uso da força própria, privada. Isto tem que ficar bem assente. Ademais, se estavam ali porque convidados pelo governo para cobrir uma determinada deslocação, atividade que iam fazer. Pior ainda, aqui uma das pessoas que deve interessar-se na responsabilização deste ou destes infratores, porque eu não sei quantos é que participam, tem ali um cara visível, é aquele ali, mas não sei se não houve mais e tudo mais. Este indivíduo chama-se Valdemir de Souza. Exato. Então, aqui o ofendido, de forma genérica, é o governo. Porque, afinal de contas, ele há de ter querido frustrar, não é, a publicidade desse trabalho que o governo ia fazer e pretendia fazer com que as pessoas tivessem acesso no âmbito do direito à informação, né, e tudo mais. Entre parênteses, dizer que, olha, se fosse noutro país, aquele jornalista estava rico. Porque do processo criminal que vai ser movido, ou por esta altura já deve estar aberto, contra aquele indivíduo, pela humilhação, Préter Dolores, portanto, tudo que passou, aquele vexame, ia sair dali uma indemnização até para pedir reforma à STV. Ou abrir a indústria dele de televisão já. Mas como Moçambique é Moçambique, vamos ver. Senão eles vão dar uns módicos, 70 paus ou 700. Agora, outra questão é este indivíduo politicamente o que representa a sua atitude. Não queremos politizar o processo, mas o governo é um organismo político. Politicamente, o que quer dizer? Não é moçambicano, se não me engano. É? Portanto, ainda está-se por apurar a nacionalidade. Porque se não for moçambicano, não é? Significa que ele entrou porque o governo o autorizou, deu-lhe o visto de trabalho. Ele pode ser diretor, pode ser, mas tem que ter visto para entrar em Moçambique e trabalhar. E ele é contra a vontade do governo, porque a vontade do governo era ir para ali filmar. Se não há uma cobertura legal da atividade que ele ia fazer, olha, o Valdemiro, né? De Souza. Valdemir de Souza. Valdemiro de Souza, que agredisse o governo. Que agredisse o governo. Ora, politicamente pode-se fazer muita ilação. Muita ilação. Ou seja, estava ali,
esse indivíduo esteve a ofender a soberania de um... Claro, porque ali o indivíduo não foi fazer um trabalho por iniciativa própria. Que há aqueles casos em que um jornalista pega na câmara, vai fazer um trabalho e tal, porque precisam de produzir peças para poder informar. Não, naquele caso foi convidado pelo Estado. E ele está na delegação do Estado. E aquele indivíduo não humilha aquele indivíduo jornalista. Apenas humilhou o Estado, humilhou aquele indivíduo, humilhou a classe de jornalistas. E veja só, né, a humilhação, como a televisão tem força. Os filhos viram, se tem filhos, a mulher, se tem mulher, os familiares e amigos. Por isso eu digo, noutro país, ele saía muito rico. Até no fim do dia, ele abria uma indústria dele de televisão. Portanto, estes casos acontecem exatamente por causa da impunidade que existe em Moçambique. Aquele cidadão, de certeza, que ele já viu os jornalistas a serem partido pernas e não acontecer nada. Aquele sujeito, de certeza, ele já viu aqueles meus irmãos chineses a baterem nos trabalhadores e não acontecer nada. E outros tantos casos e não acontecer nada. Portanto, esta impunidade tem uma consequência grave naquilo que se chama a prevenção geral, não é, do crime. Portanto, o direito penal tem princípios. Um dos princípios é o princípio da prevenção geral. E o princípio da prevenção geral tem o princípio especial da própria coisa, do próprio direito penal, e tem este do princípio de prevenção geral, que tem por objetivo a pena, no caso concreto, retirar todos aqueles indivíduos que estão na fila para cometer crime. Se houver uma aplicação exemplar da pena àquele indivíduo, pagar por aquilo que ele fez, né? E tem aquela outra parte socializadora que é de corrigir aquele indivíduo e ele sair como um homem novo na política do falecido. Mas né? é a educação completa. Estás a perceber? Então, se há uma aplicação especial da pena sobre um facto criminal, e essa aplicação da pena for uma aplicação exemplar e até com divulgação, as pessoas vão passar a saber que eu, se fizer isto, eu vou para ali. E eu costumo dizer, a pessoa tem que ir e as pessoas saberem que aquele indivíduo está ali a cumprir. O que acontece também é ir para a prisão, dar uma volta e no dia seguinte estar lá fora ainda a ameaçar o indivíduo que lhe denunciou, etc, etc. E nós estamos a ver essa coisa de nakatanas, né? Os homens katanas, que fazem numa liberdade tal, porque tem, pelo menos por percepção, tem uma segurança espiritual de que nada lhes vai acontecer. E eu ainda há pouco tempo vi uma reportagem, devia ser para aquelas bandas do Guava ou coisa parecida, na província de Maputo, depois da circular, né? E eu estive a conversar com alguém ainda hoje que me diz, olha, na minha zona, no Tchumene, aqueles indivíduos mandam, nós até conhecemos os indivíduos para não nos fazerem mal, às vezes temos que dar algum, pagar uma cerveja, se estiver aí com ela na barraca, o indivíduo ainda dá aí um dinheiro, olha, podem ficar a beber, eu vou embora e tal, não sei o quê. Assim, passam uma volta, portanto, por sua casa, até protegem a casa. Mas esses indivíduos cometem os crimes naqueles bairros. Falei de Tchumeno, mas podia falar
de Machaquene, de outros bairros, como Chamanculos, esses que estão a aparecer aí, mal conheço os nomes, Gavelas e Companhia Limitada, estão a acontecer os crimes com naturalidade, exatamente porque eles têm uma consciência de que não lhes vai acontecer nada. E eu já disse, mesmo quando por excepção acontece, ele é preso, ele diz que eu vou sair na esquadra. Não sai da esquadra, vai até a cadeia, diz que vou sair na cadeia. Ele passa essas fases todas do processo dele com uma segurança que tu não imaginas, até nele dói. Se calhar este não terá sido o primeiro caso deste indivíduo. Pode até ser um recalcitrante ou recorrente, né? Exato. Mas, pronto, eu fui pelas duas partes. A parte criminal, não é? A parte jurídica, não só criminal, a parte jurídica e a parte política que não podemos deixar de lado. Porque, se de facto ele é um estrangeiro, eu não estou a ver como é que se manda embora um diamantino que chamou corruptos, esses gajos são corruptos, retiraram-lhe o seu visto de trabalho e teve que ir embora. E se este é estrangeiro, eu quero ver qual vai ser o argumento dele continuar no país. Para mim só pode continuar enquanto corre o processo até ser julgado, pagar as respectivas multas e a prisão, se vai ser convertido em multas ou lá o que seja, mas depois de cumprir a pena, se tiver que entrar uns 6 meses ou lá o que seja, olha, retira-se-lhe o visto de trabalho. Que é para os outros, independentemente da cor da pele, que vierem de fora para virem fazer isto, saberem o que lhes espera. Ou isto é um país de pessoas soberanas, ou então é um país de bananas. Ponto final. Exato. A única reserva, penso eu, é sabermos se de facto ele é de nacionalidade moçambicana ou é estrangeiro. Porque se for estrangeiro, ele vai ter que pagar como estrangeiro. Exato. Várias reações surgiram à volta desta agressão ao repórter da STV. O MISA Moçambique, o CNJ e o Conselho da Comunicação Social a condenarem veementemente este ato e portanto, e todas estas instituições pediram que a Procuradoria agisse sem que, no entanto, houvesse uma denúncia. Como é que analisa esta situação? Pelo menos até então, nós estamos a dizer que o Ministério Público não tenha movido uma ação, mas ainda não veio a público reagir face a esta agressão. Olha, é assim. Aquele indivíduo não foi para ali individualmente. Apesar dele pertencer a uma indústria televisiva privada, ele foi a convite do governo. Portanto, o trabalho que ia realizar é o trabalho do governo. E daí que aquele indivíduo fez aquilo para frustrar o trabalho daquele órgão do governo, e parece que é o INAI ou coisa parecida. Então, se quis frustrar um trabalho público, ademais é para informar também ao público, viola um direito, neste caso difuso, que é o direito à informação, porque o direito à informação temos todos nós, é um direito que está na Constituição. Portanto, já transcende de um crime particular para um crime público. E o Ministério Público, quando o crime é público, a sua atuação é uma atuação oficiosa.
ex ofício. Não precisa de denúncia, pode ter denúncia anônima, qualquer que seja a via, porque o Ministério Público tome conhecimento, pode, sim senhor, iniciar o processo criminal. Aquele sujeito não vai sozinho ir à esquadra dizer que eu fui agredido ali, não. Por quê? Há de abrir um grande precedente. É que os jornalistas, até a título individual, podem levar, esta situação pode levar a uma desobediência nos seus serviços, dizer eu não vou, que garantias é que eu tenho, não é? E a própria empresa pode também dizer que eu não mando nenhum jornalista, porque os jornalistas são agredidos e não há uma defesa desses mesmos jornalistas. E há de chegar a uma altura em que nem a TVM, o jornalista da TVM também sente dor, nem o jornalista da rádio Moçambique também sente dor. Não há quem é blindado contra essa dor. Ora, eu penso que não precisamos de chegar aí. A Procuradoria, só de pensar que aquele indivíduo fazia parte de uma equipe da televisão que foi convidada pelas atividades econômicas, que se não me engano, não é? Instituto, ou sei lá o que seja, Nacional das Atividades Econômicas. Portanto, é um trabalho do Estado. Foi chamado pelo Estado. 2, aquele trabalho é um trabalho que está coberto, independentemente da lei, está coberto também pela Constituição. O direito de informar, né? O dever de informar e o direito de receber essa informação, que é o direito de todos os cidadãos, é um direito difuso. Então, é uma ação pública, uma ação popular é uma ação pública. O Ministério Público, sim senhora, ex-oficiosamente deve abrir um processo, sim, deve interferir, e o Instituto Nacional das Atividades Públicas, por sua vez, deve dar corpo a essa participação, porque quis frustrar as atividades, parece que era fiscalização ou expensão, ainda não sei distinguir as duas coisas, mas quis frustrar isso. E, portanto, o repórter da STV só não ficou gravemente ferido, porque houve então a intervenção de outros jornalistas que o defenderam, que estavam ali perto, que o defenderam deste Valdemir Sousa, este agressor. Mas vamos então para a nossa última questão, Dr. Frangules. Eu gostava que analisasse o facto de o supermercado Marés, o complexo Marés, o centro comercial Marés, ter sido multado em mais de 500 mil meticais e que o Mitader tenha encerrado este complexo por várias irregularidades, uma das quais o facto da licença ambiental não estar, aliás, este complexo não estar a cumprir com a licença ambiental e que, portanto, drenava águas negras ao mar, a praia da Costa do Sol, e 24 horas depois, após este complexo ter sanado a multa, voltou a operar. O que é que está em jogo? Era a multa ou o facto este centro comercial estar a cometer irregularidades que não foram sanadas neste período a menos de 24 horas? Bom, aqui é um problema que merece alguma análise. Há uma série de infrações, irregularidades sanáveis. Pode sim ser-lhe dado um prazo para sanar, independentemente da multa, porque a infração está consumada. Mas tempo para poder sanar, são águas contaminadas ou está constantemente a contaminar, tem que fazer isto e aquilo para parar com essa situação. Mas o autorizar-lhe a abrir pode estar exatamente na situação do serviço que Maré está a fazer. Vamos supor que estamos a falar de um supermercado, né, que serve
uma população em volta do sítio. Então, este é um serviço, portanto, ao público e que, independentemente de haver um problema que prejudica esse mesmo público, também o fechar prejudica-o grandemente, porque tem que fazer grandes distâncias para ir buscar isto e aquilo. Então, aqui pode-se encontrar um equilíbrio, porque a prática do direito não pode cingir-se no simples aforismo de dura lex, sed lex, tem que se cumprir a todo o trânsito. Não. Também é preciso aplicar-se uma série de princípios, né? Os princípios da equidade, os princípios do equilíbrio, né? Não vou até o princípio da bona fide, da boa-fé. Quer dizer, tudo isso faz, não é, a cabeça do intérprete. Não quer dizer que depois dele fazer aquilo, né, é verdade que a empresa é que toma a responsabilidade, porque aquele indivíduo representa a empresa, mas quando está a bater, não é a empresa que está a bater. Portanto, a empresa não comete o crime, ele comete o crime. Mas da responsabilidade civil que advier daquele crime, há uma, digamos, participação, uma solidariedade da empresa, independentemente do direito de regresso que ele pode ter. Quer dizer, se o tribunal lhe aplica uma pena que se convirta em multa, se aplica uma indemnização àquele indivíduo, ele não há que dizer que eu estou insolvente, não tenho dinheiro. Não. Foi durante a atividade daquela empresa, e ele até porque erradamente, né, estava a defender a própria empresa, estava a defender a imagem da empresa, o nome da empresa. Portanto, não por causa disso só, mas porque ele, sendo um elemento dos órgãos sociais daquela empresa, então a empresa deve, portanto, solidarizar-se com tudo que for injunção do tribunal em relação aos atos dele, pessoais. Tirando só o crime, porque a empresa Marés não pode entrar na cadeia, só ele, né? O cumprimento da pena é idiosincrática, é muito individual, não é coletivo. Exato. Nós vamos então ver esta reportagem que dá conta que o supermercado Marés já reabriu depois de pagamento da multa de 500 mil meticais. Entretanto, os gestores têm 90 dias, aliás 60 dias, para sanar vários problemas ambientais, dentre os quais a gestão do lixo e das águas residuais. A vida voltou à normalidade no Super Marés. Portas abertas, comércio a fluir e nas entradas uma nota com o seguinte destaque: levantamento provisório da nota de suspensão. Isto foi reaberto ontem às 18h10. Ontem, às 18h10, os senhores da Mita 10 tiveram cá a retirar os papéis que estavam colocados na porta. Ou seja, a medida de suspensão imposta pela equipa de inspeção ambiental durou menos de 5 horas, apesar das supostas infrações ambientais que na quinta-feira eram apontadas como graves. A estação de tratamento das águas residuais deste empreendimento não funciona há mais de um ano. O que quer dizer que este empreendimento está a lançar para o mar, para a zona banhista, desde a zona do Mangal até aqui em frente ao Super Marés, águas negras sem o devido tratamento, o que consubstancia-se em uma agressão ao meio ambiente e também à saúde pública. Na nota emitida esta sexta-feira pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, são apresentados os seguintes argumentos. Em face do direito de recurso que assiste ao proprietário do Centro Comercial Marés Limitada, este apresentou à ACUA a licença ambiental, o cometimento da adequação da estação do tratamento de águas negras, a apresentação do plano de gestão ambiental e o pagamento da multa. No entanto, fica, desde já, assente que no prazo de 90 dias, caso não apresente os documentos,
e todo o processo de preservação do ambiente e a salvaguarda da saúde pública, não lhe será passado o levantamento definitivo e o estabelecimento será encerrado. Mais uma vez, os gestores do Super Marés dizem-se surpresos com o comportamento da equipa do Ministério do Ambiente, porque avançam que tem a estação de tratamento de águas negras. A água não está 100%, mas está 90%. E ainda negam estar a drenar águas não tratadas no mangal ou no mar. Na verdade, os senhores da Mitader vieram cá para encerrar o edifício. E a alegação que eles deram, eu creio que os senhores viram o documento da nota de suspensão, não sei se vocês fotografaram, diz aqui claramente: ficam suspensos até a apresentação da licença ambiental, com validade para o efeito. Quero o documento com validade para o efeito. Acontece que eles sabem que eu tenho uma licença ambiental, que foi emitida em 2016 e é válida, 2016, e é válida até 2021. Ok? Ontem argumentaram também que a estação de tratamento de águas não estava a trabalhar. Mas não quiseram ir verificar a estação, preferiram optar por fechar o Centro Comercial Marés. Esta manhã vieram ver a estação de tratamento de águas e verificaram que a água que está a ser deitada para o mangal é água limpa, água tratada e branca. O que está em causa é, por exemplo, o lixo tem que ter um balde azul para vidros e um amarelo não sei para onde, é necessário separar os lixos. E, efetivamente, esse eu também tenho. Mas há outros pequenos problemas. Sei lá, é necessário pôr uma rede onde se coloca o lixo não está colocado no sítio correto, é necessário movimentar o lixo para o outro lado. Esse tipo de pequenos problemas. Portanto, eu considero que nós, Marés, Centro Comercial Marés, cumpre em 90% com requisitos ambientais exigíveis, mas que têm pequenos problemas. A reação do Ministério do Ambiente veio através deste comunicado, que indica que a inspeção realizada esta quinta-feira foi devido à denúncia do condomínio e de moradores à volta do centro comercial que denunciam o mau cheiro e o lançamento direto de águas negras no mangal. Da fiscalização realizada, constatou-se haver irregularidades constantes na denúncia, acrescidos ao facto de a estação de tratamento de águas residuais não estar em funcionamento. E reafirma que o Centro Comercial Marés demonstra reincidência nas irregularidades cometidas, considerando que em outubro de 2015 foi realizada uma auditoria ambiental ao empreendimento que recomendou a operacionalização urgente da estação de tratamento de águas residuais. Sobre a reabertura do Super Marés, a nota do Mitader explica que a mesma visa salvaguardar o interesse público. Ambientalista Alda Salomão considera que o encerramento e a reabertura do centro comercial Super Marés levanta vários questionamentos. Para Alda Salomão, não há interesse público que se deve sobrepor à saúde do próprio público. Ontem todos nós assistimos. A ambientalista Alda Salomão diz que a reabertura do centro comercial Super Marés é no mínimo questionável, porque é pouco provável que o que detou o encerramento tenha sido sanado em menos de 24 horas. Por outro lado, quando este comunicado indica que a reabertura, primeiro, que o encerramento teve a ver com a proteção da saúde pública, interesse público, etc, etc. Ok? A reabertura tem os mesmos fundamentos, portanto, alega-se que se reabre o estabelecimento para atender ao interesse público, não é assim? E ao interesse dos outros proprietários de outros estabelecimentos daquele complexo. A minha pergunta é: qual é o interesse público que se tentou salvaguardar com a decisão de encerramento e qual é o interesse público que se pretende salvaguardar com a decisão de reabertura? Para esta ambientalista, mesmo tendo pago a multa, não era expectável que o centro comercial tivesse a suspensão levantada e uma prorrogação de prazo para regularizar a sua situação ambiental. Explica porquê. Pagar a multa não
não é importante por si própria, ela tem que ser usada para resolver um determinado assunto, não é assim? E a questão que se coloca é em que medida que o pagamento da multa terá eliminado o problema. O facto de ter pago a multa eliminou a poluição? Como é que se resolve o problema da poluição? E mais, ainda se dá 60 dias para um estabelecimento que teve 3 anos quase, desde 2015, ainda se dá 60 dias para que sejam tomadas as medidas para se conformar com a legislação. Na ótica de Alda Salomão, a Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental deve muitas explicações ao público que diz estar a defender. Como é que, tendo constatado em 2015 que havia irregularidades sérias, a empresa conseguiu ter a sua licença ambiental renovada em 2016? O que é importante perceber é que passos é que foram seguidos pela Aqua em face das constatações feitas no âmbito da auditoria. O presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás Mário, diz que a Procuradoria deve agir sobre o gestor do Centro Comercial Super Marés sem esperar queixa por este ter agredido ontem ao repórter de imagem da STV. Tomás Vieira Mário diz que o gestor deve ser punido exemplarmente. As reações sobre a agressão do repórter de imagem da STV, Helder Matuassa, continuam a surgir de todos os lados. Esta sexta-feira, Tomás Vieira Mário, jurista e presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, disse que é inaceitável que se cometam atos de violência contra jornalistas e deve haver medidas imediatas da Procuradoria, por se tratar de um crime público. A PGR deve agir oficiosamente, não tem que esperar queixa, porque é um crime público. Então deve ser punido de forma exemplar, para que não aconteça nunca mais o que aconteceu ali. É inaceitável. O Sindicato Nacional de Jornalistas emitiu um comunicado a repudiar a agressão que entende ser um atentado à liberdade de imprensa. O Sindicato Nacional de Jornalistas emitiu este comunicado exigindo que haja responsabilização e apela aos jornalistas a não se deixarem intimidar com tentativas de impedir a liberdade de expressão e de imprensa. A ação consubstancia uma flagrante violação da liberdade de expressão e de imprensa, previsto na Constituição da República e na Lei de Imprensa. Neste sentido, o Sindicato Nacional de Jornalistas manifesta a sua veemente condenação a este ato e exige que o autor destas agressões seja responsabilizado pelos seus atos. O repórter de imagem da STV foi agredido esta quinta-feira por este gestor do Super Marés, de nome Vladimir de Souza, enquanto preparava-se para cobrir o encerramento do centro comercial devido a várias irregularidades, com destaque para a poluição do ambiente e operação sem autorização atualizada. E a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condena o ato de agressão contra o repórter de imagens da STV ocorrido ontem em Maputo e exige que o agressor seja responsabilizado imediatamente. Olhamos com muita apreensão e muita preocupação. Foi na voz do seu presidente Luís Bitone que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condenou o ato de agressão contra o repórter de imagem da STV e insta a Procuradoria a responsabilizar o agressor de forma exemplar. Nós começamos aqui internamente diligências no sentido de instar a Procuradoria da República a agir rapidamente para a condenação e penalização e responsabilização daquele tipo de atos. Por isso, a nossa atitude é de condenação severa e que casos daquele género sejam desencorajados no nosso território. Luís Bitone diz que a falta de responsabilização dos infratores contribui para que tenhamos mais crimes do género. Das causas que contribuem para a prática de muitos crimes em via pública e outros espaços, é exatamente a impunidade. Não é? Quando nós não responsabilizamos os infratores, quando eles cometem crimes, significa que os outros é um incentivo para aqueles que nem queriam cometer. Mais um caso de rapto foi registrado na cidade da Beira. Desta vez, a vítima
é o empresário Arif Diba, que foi levado para a parte incerta. Entretanto, uma menor raptada no início da semana já se encontra no seio da família e goza de boa saúde. O rapto aconteceu no princípio da noite desta quinta-feira, mesmo de frente da entrada da residência deste empresário daqui na cidade da Beira. O rapto ocorreu cerca das 20 horas. As testemunhas que falaram na condição de anonimato contaram que quando a vítima chegou à sua casa, os autores do rapto já estavam à sua espera com uma arma de fogo do tipo pistola e exigiram dinheiro ao empresário. O patrão estava sendo na baixa assim, veio aqui, entrou, curvou aqui, buzinou só uma buzina, só pim. Daí eu já vi 3 moças assim, tique-tique, chegar lá e falar para o patrão, tira dinheiro, desce me dá dinheiro. O patrão respondeu, meu número, não tenho dinheiro. Aqueles moços começaram a disparar tiro só uma vez, só pá. Estavam a discutir aí, de tipo que dá lá meu dinheiro. Ela disse que o dinheiro que eu te dei foi suficiente. Depois de patrão ser posto aí na carinha de bandido, veio outro também, levou o carro de patrão, foi assim. A polícia confirma a ocorrência do rapto e já está a investigar o assunto, tendo adiantado que a viatura da vítima já foi recuperada. Esta viatura, que encontrava-se abandonada na via pública, no limite entre os bairros da Xota e Macurungu. A polícia aventa a hipótese dos autores do rapto de uma menor na passada segunda-feira e deste último serem os mesmos, e anunciou que a menor já se encontra no convívio familiar há já 2 dias e não avançou detalhes se houve ou não uma negociação direta entre os raptores e os parentes da vítima. As investigações prosseguem, visando perceber os contornos do mesmo caso, se em algum momento teria havido pagamento de resgate ou não. Está tudo dito por hoje. Obrigada por ter estado connosco. Nós voltamos a ver amanhã à tarde. Boa noite. Bom fim de semana.